introdução. Muito obrigado. Evaldo, ele vem da freguesia, bairro da freguesia no Rio de Janeiro, Centro Espírita, Jacarepaguá. Casa Espírita, né? Centro Espírita Caminho do Senhor Chico Xavier. Não. É quase. É quase isso. Está estreando. Menina nova. Ela é nova. Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier. Casa do Caminho, Chico Xavier. Pronto, quase lá. É quase. Falou que é Centro Espírita, eu falo que é tudo igual. Lá na nossa casa, o nosso prefeitor Chico disse uma vez que a Casa Espírita tem que ser igual à ONU, a Organização das Nações Unidas, aonde congrega todos, não há separação, não há a distinção. Porque quem cria a separação somos nós na matéria pela nossa fragilidade. Mas a espiritualidade nos assiste aonde nós estivermos. Jesus afirma para todos nós: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, quando nós criamos barreiras, mostramos que ainda não entendemos as palavras de Deus. Ainda estamos com aquele sentimento de partilha, de separação. E a doutrina dos Espíritos vem nos dar uma pequena dica de nosso comportamento, quando diz que um dos postulados, uma das bases da doutrina espírita, é a universalidade do ensino dos espíritos. Essa universalidade está dentro do contexto que em qualquer quadrante do nosso planeta, fisicamente ou espiritualmente falando, existem trabalhadores de Jesus trazendo as verdades imorredoras. Nós estávamos lembrando de uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, quando Jesus já tinha retornado ao plano espiritual, e Pedro, em Cafarnaum, vira para os amigos, os outros apóstolos, e fala: eu vou pescar, meu coração está pesado, muitas saudades do mestre, eu vou pescar. Já era noite, e Pedro entrou no barco, Tiago, João e Filipe falou: vou com você. E foram os 4 pescarem. Pescaram a noite toda, ao amanhecer do dia, retornando da praia. Tiago olha, vê que ao longe tem um homem sentado na praia, uma fogueirinha acesa e algo no fogo. E Tiago, fixando o olhar com mais intensidade, fala para os outros: é Jesus. Eles estavam habituados com a materialização de Jesus em diversos momentos, em Atos dos Apóstolos no relato. E Tiago fala: é o Mestre que nos espera. Pedro, era comum eles pescarem com as roupas mais íntimas, que era, lógico, na época não tinha cueca, Álvaro? Então era tipo uma fraldona que eles usavam, para esconder as partes púdicas. Olha como é que eu sou velho, Púdica, Vão me lembra dessa parte? Não me lembro. E aí Pedro fingiu, se jogou na água, foi nadando, e diz Lucas, em Atos dos Apóstolos, que a distância de onde eles estavam até a praia era uma distância de 100 braçadas. Quer dizer, você nadando daria 100 braçadas. E foi o que Pedro fez. Os outros discípulos, remando, chegaram à praia, sentaram-se em torno de Jesus com aquela alegria. Eu fico tentando imaginar qual é a alegria de encontrar o Mestre. Eu não teria possibilidade de visualizar isso pela minha inferioridade moral, porque certamente eu não conseguiria olhar para Jesus. Eu não conseguiria. Mas os apóstolos, acostumados já com o ambiente próximo do Mestre, Jesus, em dado momento, levanta, anda um pouco com Pedro e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Essa pergunta de Jesus é extremamente impactante. Por quê? Porque para o grego não existe a anotação do Evangelho de Jesus em hebraico, em latim. No original é em grego, porque era a língua comercialmente falada à época. Quando você vai fazer, quem está fazendo faculdade tem que fazer, apresentar o encerramento do curso, o TCC, ou então quem está fazendo um mestrado tem que fazer a tese de mestrado em inglês e português.
Por quê? Porque o inglês é a língua universalmente conhecida. A época do mestre era o grego, que tinha essa possibilidade. E amor em grego tem 3 significados. Eu já falei isso aqui, mas eu posso repetir para a gente fixar. A primeira... Não, tem cadeira aqui, pode deixar que eu só faço pergunta para quem senta no fundo. Quem senta lá na última, eu faço pergunta. Eu ainda pergunto o nome. Qual o nome? Mando uma pergunta cabeluda. Mas a palavra amor em grego tem 3 significados. O mais comum, que é o amor filo, aquele amor do sentimento, do companheiro, do amigo, dos enamorados, não é? É o amor filo. Tem o amor eros, que é o amor das sensações físicas, das conquistas físicas, tanto conquistas comerciais como conquistas amorosas. Só que nós, muitas das vezes, trouxemos o amor eros para o erotismo, só associando a parte sexual, que não é esse o objetivo do amor eros. E o amor ágape. Eu gosto de lembrar, sabe, Luciana? Mas não foi o Padre Marcelo que inventou o amor ágape, não, entendeu? Aquele livro dele. É bom aberto o livro, pode comprar para ler, que vale a pena. Mas o amor ágape é o amor que é transcendental. É o amor que nós não compreendemos ainda, porque nós ainda estagiamos na área das sensações e do início do nosso sentimento. Ainda não somos espíritos com sentimentos. Lázaro fala isso para a gente. Naquele tópico, a lei do amor, ele fala que nós ainda estamos envolvidos nas sensações. E o amor ágape é aquele amor que o mestre tem por nós, que eu não faço a mínima ideia do que seja esse amor, apesar do exemplo de Jesus. Então, quando ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro sabia que o amor que Jesus estava solicitando a Pedro era um amor transcendental. Aí Pedro fala, não, Senhor, eu ainda me amo como meu mestre, como meu irmão, como meu professor, mas não me amo da forma que tu me amas. Aí Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. E mais um pouco passando, Jesus de novo olha para os discípulos sentados, naquela alegria de estarem perto do mestre novamente. Pedro, tu me ama mais do que a eles? Sabe aquele amor de confronto? Sabe? Quando às vezes, né, a gente quando está namorando, a gente fica meio abobolhado, né? E aí a namorada pergunta para o namorado, você me ama mais do que aqui? Mais do que a lua, do que a estrela? Depois não quer nem olhar a sua cara dentro de mim, né? Mas era aquele amor ainda, um amor passivo ainda. E Pedro novamente fala assim, eu não te amo dessa forma que tu me amas, porque o meu amor por eles é o amor de irmão por ti, é o amor do aluno para o mestre. Mais um pouco Jesus anda e novamente pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro caiu no choro convulsivo. Por quê? Era a 3ª vez que ele perguntava a Pedro se ele o amava. E foram 3 vezes que Pedro negou Jesus. E ele falou, ele está duvidando do meu amor na minha pequenez. E ele chorando fala, Senhor, como gostaria de te amar da forma que tu me amas? Ainda não consigo, porque o meu amor é frágil. E Jesus fala para ele, apacenta minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas. Eu estava falando isso, falei numa conversa ontem, num estudo onde fizemos numa casa lá em Guadalupe, que quando a gente fala assim, apacenta minhas ovelhas, você pensa na ovelha, aquele bichinho bonitinho, né? Bem bacaninha, né? Ainda mais quando for assim, é filhotinho. Mas, olha, quem tem ovelha diz que esse bicho não presta, não. Presta quando é adulto que junta um bando de ovelhas, quando ela não quer fazer aquilo que o pastor manda, elas vão em bando para cima do pastor. E o pastor, ele anda com o cajado na mão, que acha que é para quê? Para dar uma bordoada em uma outra mais abusada, para ela poder recuar, porque o animal só entende certas situações na ignorância, parece eu. Mas é só mera coincidência. Então, quando Jesus fala que apacenta minhas ovelhas, Jesus está falando o quê? É um bando que não vale nada. Tu tem que ter autoridade, que é diferente de autoritarismo. E a grande dificuldade dentro da família espírita é essa questão da autoridade ser diferente do autoritarismo, porque tem que me respeitar.
quem está falando sou eu e acabou, abaixa a orelha. Tinha até um ditado muito antigo, Álvaro lembra, né? Muito antigo, que diz que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Não é? E isso foi trazido de uma certa forma como imposição dentro de uma casa espírita, e nos esquecemos que a proposta do mestre é apacentar e não controlar, não impor a nossa vontade às ovelhas, que são todas do bom pastor. Adivinha quem é o bom pastor? Ele fala, eu sou bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus está falando isso porque o mestre precisava associar as suas lições ao conhecimento do povo. Não adiantava Jesus falar sobre as questões transcendentais do sistema estelar de Sírios. O pessoal ia achar que ele era um lunático trazendo proposta de coisas que ninguém entendia, porque naquela época não sabia nem o que era o sistema estelar de Sírios. O espírito adora falar nesse lado de Capela, né? Só para poder situar a gente, Capela é um sistema de estrelas composto de 3 estrelas. É um sistema trino de estrelas. Emmanuel falou assim, A Caminho da Luz, em 1939. E só em 1980 que os astrônomos descobriram que eram 3 estrelas juntas, o sistema de Capela. Mas o sistema de Capela é composto por inúmeros planetas de várias ordens de progresso, como o nosso sistema solar. Então, quando Jesus estava falando para os pais, como fala-se o pastor, como fala o agricultor, ele está falando uma linguagem que nós entendemos, para que a sua linguagem penetre no nosso entendimento. Não adiantaria o mestre falar, como ele diz para Nicodemos, naquela clássica situação do como posso eu voltar ao ventre da minha mãe para nascer novamente, né? E Jesus fala assim, poxa, Nicodemos, tu é mestre em Israel. Sabe quem era Nicodemos? O Nicodemos era como se fosse, naquele momento, o arcebispo primaz de Jerusalém. Ele era o presidente do partido farisaico. Os fariseus eram um partido político-religioso. Ele era a autoridade máxima. Ele tinha um conhecimento inigualável diante da Torá. E Jesus fala para ele, se eu te falo das coisas da terra, tu não entende, meu filho? Quando eu começar a falar das coisas do Espírito? Nós estamos aqui para ouvir as coisas do Espírito, porque deduz a espiritualidade que nos orienta. Nosso benfeitor André Luiz fala assim para Tobias, vai lá, ajuda aquele povo, que aí eles falam, mas aprendem com muita dificuldade. Senhor, mas quem vai falar para eles é Evaldo. Eu sei, mas ajuda todo mundo a começar de Evaldo, porque a nossa necessidade de compreensão é muito grande. Sabe por quê? Porque a gente quer ouvir o que gosta, não o que esclarece. O que esclarece chateia, faz o bico crescer, a orelha fica vermelha. A minha, quando fica vermelha, todo mundo vê. É grande. A doutora Ana fala isso, sabia, Luciano? Doutora Ana, às vezes a pessoa está lá, na nossa casa tem um tratamento espiritual com o doutor Hermes e sua equipe, aí a pessoa vai falar com ele algum problema, ele fala assim, fala com o médico tem uma orelha grande, ele escuta bem, liga para ele. Aí o povo acredita, né? Liga mesmo, né? Então a orelha é grande por isso. Na proposta que Jesus faz para todos nós, é do nosso entendimento das coisas corriqueiras da vida, cotidianas da vida. E vocês acreditam que naquela época Jesus era para os sacerdotes do templo, para os doutores da lei. Jesus era uma pessoa desconhecida, uma pessoa desqualificada? Não. Eles sabiam quem era o mestre. Jesus, André, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista, junto com João, chamado depois evangelista, e junto com Filipe, era um discípulo de João Batista. João Batista preso, André foi lá, conseguiu visitar João Batista. E João Batista fala assim, pergunte a Jesus, eram primos, né? Pergunte a Jesus se ele é o que há de vir ou devemos esperar outro. Isso está lá no Evangelho de Lucas e de João. E Jesus responde assim, dizei a João
que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam e os mortos ressuscitam. Por que Jesus fala isso, para falar isso para João? São atribuições do Messias. Produzir esses fenômenos de recuperação da saúde e da vida são ações específicas do Messias. Se vocês encontrarem algum irmão indo ali no cemitério ali de Maricá, na hora que está entrando o enterro, não os que já está enterrado, não é que é covardia, mas que está entrando o enterro, fala, levanta-te, anda, e o espírito e o defunto levantar, vocês podem acreditar que é um espírito de grande capacidade, um Cristo planetário. Então, quando Jesus fala isso para João, e essa história se espalha entre o povo hebreu, sabia que Jesus era o Messias esperado e anunciado desde Moisés e por todos os profetas. Então, não dava para dizer assim, poxa, eu acho que ele é um embusteiro. Isso, me perdoe falar, era gente, sabe, Jorginho, a ralé, né, que achava que Jesus era embusteiro, porque não tinha noção do que era um Messias. Os fariseus e os sacerdotes não sabiam. Ah, Paulo, mas como é que eles sabiam? Não tem nenhum apontamento, né? No Evangelho? Tem, é que a gente não lê. A gente não lê. A gente acha, o Evangelho segundo o Espiritismo é o único Evangelho que eu preciso pegar para ler. E é doce ilusão. É doce ilusão. Se não pegar a Bíblia para ler, vocês não saberão nada do Evangelho de Jesus. Porque Jesus, caso vocês não lembrem, ele era judeu. E ele praticava os rituais judaicos. Ele ia para Páscoa, ele ia para Pentecoste, para a Festa das Tendas, ele ia para todas as festas anuais do povo hebreu, ele participava. Por quê? Porque eram ritualística. E ele tinha que cumprir, porque ele disse que não veio para mudar a lei, antes para cumpri-la. Então ele conhecia todos os rituais. Assim como também aqueles que conviviam com o mestre mais de perto também sabiam que ele era o Messias, o Cristo, Messias, Mexiá é a mesma significação com idiomas diferentes. Mas aonde Jesus fala, onde está escrito que eles sabiam quem era Jesus? Maria César, o que é César? Está lá no capítulo 11 do Evangelho, no item 5, né? Mas também está escrito em Mateus capítulo 22 e Marcos capítulo 12. E está escrito assim, pode entrar não. Não vai pagar nada não, só não sair. Vamos sair, paga. Tem uma rifa aqui, né? Você já falou. Seja bem-vindo. Ah, mas você gostou do intervalo da rifa que você falou? Tinha no movimento espírita já desencarnado um excelente músico, Antônio Mileto. Antônio Mileto tinha música, tem uma música, ele veio, que ele fez para homenagear Jesus, é muito linda. E Antônio Mileto, cego, né, de nascença, ele chegava na casa espírita, para falar na casa espírita, fazer palestra, ele tinha sempre um jargão que ele começava, ele dizia assim, na casa espírita tudo é de graça. Alguém vai beber água fluidificada aqui, tem que pagar alguma coisa? Não. Na hora do passe, entra aí naquela sala, fica escurinho, mas não tem ninguém com sacolinha esperando dinheirinho não, né? É tudo de graça na casa espírita, mas nada é de graça para a casa espírita. Nada é de graça. Quando a gente vai lá no banheiro, ele está limpinho, tem papel higiênico, um sabonete. Não foi André Luiz que trouxe, foi? Então, a colaboração financeira, ela não pode ser impositiva e nem condicional, não pode. Ela tem que ser voluntária. Mas a coisa mais difícil é tirar dinheiro de espírito. Divaldo Franco estava lá na Mansão do Caminho, a Assembleia Geral, que é feita uma vez por ano, né, para prestação de conta, e à época, Divaldo disse que precisava construir 2 novos prédios na área da mansão. Uma para abrigar meninas que estavam em risco social e outro prédio para construir uma padaria, para poder angariar recursos para a própria mansão, como também profissionalizar muitos jovens na função de padeiro, de confeiteiro e tudo. E aí Divaldo fala, e nós já temos o dinheiro, todo mundo bateu palma, mais de 1000 pessoas, todo mundo bateu palma, ele está no bolso de vocês.
vamos a obra começa. É a mesma situação da cesta básica. É a mesma situação. Então, quando você for falar de novo da cesta básica, lembra a história do Guival, entendeu? A história de Antônio Miné. Então, por quê? Porque nós esquecemos dessa parte. Evidentemente que viemos em busca do auxílio espiritual e todos nós, indistintamente, precisamos intensamente. Mas, se a gente não tiver o bom senso da contribuição, da colaboração, não dá para pagar a luz, não, porque aqui não é light, não, né? Aqui é Enel, é pior ainda. Então. Sim. O sim foi forte agora. Mas eles também não vão achar que é uma casa de caridade e vai ficar tudo no amor, não. Não há possibilidade. Porque gato a gente não pode fazer. Nem casa, não pode. É literal, é afirmativo. Porque, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É consciencial. Então, mas voltando ao nosso tema, pulando a parte do dinheiro, mas quando quiser colaborar, a casa aceita, não fica com vergonha, não. Tá? Lembra o óbolo da viúva? Lembra? Dê a 2 centavos para tu ver, para ver o que te acontece. Vem com 2 moedinhas de 5 centavos para tu ver. Tá? Você não, o teu caso é mais grave. Então, mas pulando essa parte, vamos voltar para a história que eu contava acerca da consciência que a sociedade da época tinha da figura de Jesus. Sabia que ele não era um carpinteiro obscuro, que de Nazaré, o que vem de bom de Nazaré, senão hortaliças e legumes, porque lá não tinha nada de importante, era tão desimportante Nazaré que não tinha uma sinagoga. A mais próxima era de Cafarnaum, onde morava Pedro. Então, como é que Jesus era o diferencial? Mas como é que a gente sabe disso? Nesse texto, que está lá no capítulo 11 do Evangelho, no item 5, Kardec nos traz dai a César o que é de César, o relato é assim: os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos, que eram em companhia? Eram os soldados de Herodes. Se ele fizesse alguma coisa que contrariasse as leis que Herodes implantou, os soldados herodianos prenderiam Jesus e já mandava ele lá para a prisão e o processo ia seguir. E aí, o sacerdote disse-lhes: mestre, sabemos que és veraz, que és atencioso, perspicaz, nada passa da sua atenção, e que ensinas o caminho de Deus pela verdade. Como é que você pode fazer essa afirmação se você não sabe a origem dessa pessoa? Não é? Se ensinas o caminho de Deus pela verdade, você é diferente de todo mundo. Por quê? Porque a maioria tem a tendência de puxar a brasa para a sua sardinha, dos seus interesses imediatos. O mestre não. O desejo dele é que a verdade que Deus nos propõe seja exposta para todos, sem estar encoberta, sem levar em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Olha o que o sacerdote fala: nos homens não considera as pessoas. Aquela frase tão comum aí, muitas das vezes utilizada, sabe com quem está falando? Sabe há quanto tempo eu estou aqui na Calóce? Cheguei ontem não, meu filho. Eu tenho há muitos anos sentado nessas cadeiras aqui. Está falando assim, não aprendeu nada, né? Não aprendeu nada. Sabe? Porque ainda a questão da arrogância, da prepotência, do orgulho, ainda é a nossa vestimenta. Então, quando o sacerdote fala para Jesus que dos homens não considera as pessoas o que é a nossa personalidade hoje. Eu sou Evaldo, é Luciana, é Deise, é Júlio, sabe? Essa é a pessoa, a personalidade, que caso vocês não acreditem, mas eu vou afirmar com total sinceridade e verdade, vão morrer. Não vai ficar para semente, não. Quando desencarnar, João, vai ser assim. No princípio, desencarna, vai assim, João, lembra de João? Puxa, por que ela parece tão bonita, né? Poxa, é mesmo. Passou 10 anos.
Cara, sabe o que eu lembrei ontem? Do nada, né? O espírito adora falar do nada, eu não sei que do nada é esse. Do nada não existe, né? O acaso não existe, tá bom? Mas, sabe o que eu lembrei ontem? Do João. Que João? João! Do ótimo, fazia palestra. Não estou lembrando, não. Daqui a 20 anos, alguém falou assim, vem cá, alguém aqui conheceu o João? Eu não. Não é do meu tempo. Nós deixaremos, isso não é do meu tempo, deixaremos de ter a lembrança da nossa personalidade, da nossa persona, da nossa condição agora. E essas condições que nós estabelecemos agora, como achamos que é a mais importante do mundo, depois de nosso Jesus Cristo, e o seu mais importante na Terra. Você acha. Sabe? Tem o teorema de Pitágoras, não tem? O Wilson usa o teorema de Chutágoras. Tudo para ele vai no chute. Essa personalidade, esse homem que nós somos hoje, homens no sentido de raça humana, tá? Nós seremos esquecidos daqui a um século, nem vestígio de nós existirá. Então Jesus não considera a nossa condição encarnada de homens, de espíritos encarnados. Jesus considera o quê? A nossa essência, a nossa imortalidade, que é a nossa condição espiritual. Esse sim, para Jesus, tem responsabilidade, tem os feitos necessários. Lembra da historinha Pedro apacenta minhas ovelhas? Lembra? Pedro estava já em Jerusalém, na casa do caminho, e já tinha anoitecido, e Pedro fazia muito semelhante ao que nossas casas espíritas tentam fazer. Acolhia aqueles que eram os viajantes que não tinham onde pousar, dava alimentação para aqueles que não tinham, remédio para quem precisava, um leito para aqueles que dormiam num tempo. Tá? A Casa do Caminho tinha essa finalidade, abrigar os sofredores, os pobres e estropiados que Jesus fala, que nós devemos olhar. Né? A Casa do Caminho tinha essa finalidade. Mas já tinha escurecido, tudo fechado, e batei na porta, Pedro está lá de dentro, arrumando lá as cadeiras, os bancos, né? Pedro fala, meu irmão, já deu por encerrada a tarefa de hoje, volte amanhã. Meu irmão, não tenho mais nem um pedaço de pão, nem meia concha de sopa tenho para lhe dar. Volte amanhã que será atendido com muito carinho. Aí Pedro já chega lá na porta metendo o pé, né? Igual a gente, né? Escuta, a gente fala que não tem mais. Quando ele abre a porta, é Jesus. Eu lhe pedi para apacentar minhas ovelhas. Pedro chorou tanto naquele momento, e ele decidiu que a partir daquele dia, as portas da Casa do Caminho jamais se fechariam. As casas espíritas, elas fecham as portas materiais porque temos um controle que precisamos obedecer, uma lei que temos que obedecer. Mas as portas espirituais jamais se fecharão naquela hora, porque elas, quem determina a abertura dessas portas é Jesus. Então, ele conhece a nossa intimidade de uma forma tão grande que ele fala, o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Aí você fala assim, bom, encarnados são quase 8 bilhões. Jesus conhece? A gente quer humanizar o Cristo. A gente quer trazer Jesus para o nosso acanhado ponto de percepção de inteligência. Todas as vezes que a gente não compreende algo, ou colocamos na condição da impossibilidade, ou então na condição da mentira, da enganação. Por quê? Porque não temos alcance para entender o que é um Cristo, o que é Jesus. Chico Xavier estava na casinha dele lá em Uberaba, refletindo, e aí Emmanuel se apresenta, pergunta a ele o que ele está fazendo. Ele falou assim, Emmanuel, o senhor podia me explicar qual a área de atuação de nosso Senhor Jesus Cristo? Interessante que Chico nunca chamou Jesus de Jesus. Jesus disse, não é, sempre eu usava o termo respeitoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Emmanuel falou assim, Chico, isso é um pedido muito sério, e eu não sei se tem autoridade para atender, mas vamos aguardar. Passou alguns meses,
Emmanuel virou para Chico e falou assim: Chico, quando você for terminar as suas tarefas, faz uma alimentação mais leve, deita e entra em oração, que hoje eu vou te levar para um passeio, para você ver um pouco a área de atuação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Chico, todo ansioso, né? Como todos nós encarnados, temos muita ansiedade no lugar da paciência. É uma situação ainda que a gente tem que trabalhar internamente para isso. Chico deitou, ficou em prece, e ele se percebeu fora do corpo, e Emmanuel, tomando-o pela mão, iniciou uma jornada, uma subida. Chico viu a casinha dele, simples, lá de Uberaba, que o Jorge foi lá ver, com a Lúcia, né? A casinha simples, subiu mais um pouco, ele viu a cidade de Uberaba, o estado de Minas Gerais, e ele chorou pela ligação amorosa que ele tem com aquelas terras, e viu que o Brasil do alto é muito bonito, e continuou subindo e viu o planeta Terra, né? Naquela beleza sideral, subindo, viu que a Terra foi diminuindo de tamanho, e aí ele viu a constelação de Magalhães, veio a constelação de Hércules, aonde o nosso Sol faz parte dessa família estelar. Ele continuou subindo, e aí ele falou assim: eu já estou ficando tonto. Aí o Serrano falou assim: não, mas ainda tem mais coisa para te mostrar. Ele falou assim: eu estou com a saudade de um cafezinho, pão de queijo. Você pode levar eu de volta? Pode? Aí Emmanuel trouxe Chico espiritualmente de volta lá para a casinha simples dele e falou assim: a área de atuação de Jesus está muito além disso. Então como é que a gente vai querer colocar na nossa mente ainda tão fragilizada, com tamanha dificuldade de percepção, dizer assim: eu sei o que Jesus quis falar? Sabe? É uma pretensão tão grande que foge até a nossa ignorância. Tem uma frase de Sócrates que eu gosto muito, todo mundo guarda a frase de Sócrates: só sei que nada sei, né? Mas tem uma outra frase que ele fala antes desse enunciado, que ele fala para o oráculo de Delfos, né? O médium que recebia as orientações no templo de Delfos, lá na Grécia. Sócrates fala assim: a gota do que eu sei é nada diante do oceano da minha ignorância. Sabe? Pesado, né? É humildade. E consciência. E consciência. Porque quando Jesus, o homem fala para o mestre, né? Bom mestre, ele falou: mestre, disseste bem, eu sou. Agora, bom é o Pai que está no céu. Ele não aceitou. Ah, mas porque Jesus é humilde? Não, é a consciência. Ele sabe quem é, sabe que é Deus. Como Kardec pergunta na primeira questão do Livro dos Espíritos: que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu não tenho a mínima noção do que é essa inteligência. Nenhuma. Por quê? Porque minha inteligência é extremamente limitada. Então, quando o sacerdote fala isso para Jesus, que ele ensina com verdade as coisas de Deus, e dos homens ele não se preocupa com a personalidade, o sacerdote está falando o quê? Você é um Cristo, tu olha para mim, Jesus olha para cada um de nós e nos vê o quê? Espírito perfeito que nós seremos. Depende dele? Não. Ele fala assim: se quiseres vir após mim, seguir a sua trajetória, acompanhar os passos, porque lá na 625, Kardec pergunta assim: tem Deus oferecido aos homens algum espírito que lhe sirva de guia e modelo? Qual a resposta? É a menor resposta das 1019 perguntas e 238 contra-perguntas. Aquela contra-pergunta A e B, aquela que você não tem paciência de ler, sabe? O Valmir tem. Você não, você pula. Eu sei. Mas aquelas são 238 contra-perguntas. Delas todas, a menor resposta é essa da 625 vezes de Jesus. Então, por que ele é guia e modelo? Guia porque ele já sabe o caminho. Você quiser passear lá no Amazonas, chama Jorge. Ele conhece muito da floresta amazônica. Ele pode até se enganar em relação a uma árvore ou outra, mas que ele sabe onde ele vai sair, ele sabe. Chama Evaldo, vai ficar os dois perdidos.
Então o guia é aquele que sabe o caminho. E por que ele é um modelo? Todas as possibilidades que nós temos enquanto espíritos imortais de progredir, Jesus já atravessou essa estrada. Emmanuel fala para a gente no Caminho da Luz que os sistemas solares que o Cristo fez o seu progresso não existem mais. Um sistema solar leva em média 10 bilhões de anos desde o seu nascimento até a sua extinção. E Emmanuel fala que é os sistemas solares. Então pode ser 2, pode ser 20. Você não tem parâmetro de entendimento. Então, se não temos o parâmetro de entendimento, é por quê? Porque Jesus, o Cristo, ele trilhou o caminho desde espírito, criado à imagem e semelhança de Deus, simples e ignorante. Não está escrito isso lá na Gênesis de Moisés? Não está? Até a condição de Cristo. Aí eu tenho que fazer uma conta, sabe, Júlio, para eu poder tentar mensurar esse negócio. Eu gosto de falar isso para deixar o pessoal alegre. Eu vou falar, deixa o pessoal alegre. Valmir, tenha certeza disso, vai ficar todo mundo feliz agora. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, o nosso benfeitor, nos dá uma aula de progressão do princípio espiritual. O princípio espiritual, ele começa na Terra a sua jornada no mineral, aglutinando moléculas e átomos para que tenha a composição dos minerais que nós conhecemos hoje. Ok? André Luiz ensina isso pra gente. Eu sei que todo mundo aqui já estudou isso. O princípio espiritual, ele vai agregando experiências, passando do reino mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o hominal. Esse transcurso do princípio espiritual até chegar na condição de homem, homo sapiens sapiens, que somos nós atualmente, que somos um espírito, o princípio inteligente do universo. André Luiz diz que essa trajetória do princípio espiritual leva em média 1,5 bilhão de anos. Em média, por quê? Porque em a natureza nada é taxativo, radicalizado, é proporcional à possibilidade de cada um. Então, aí eu costumo dizer, o Evaldo sair lá de ameba, que é o princípio, ameba não, que a ameba já é evoluída, das mônadas. E as mônadas é a transição do mineral para o vegetal, né? Para Evaldo sair lá das mônadas e chegar ao Homo sapiens sapiens. Lembra disso, Flamengo? Lá na caverna? Comendo peixe cru, carne crua. Bons tempos aqueles, né? Pois é, não tinha que pagar imposto. Para sair das mônadas até o Homo sapiens sapiens, André Luiz descreveu, em média, 1,5 bilhão de anos. Guardou esse tempo? Molinho. Jesus, para fazer a sua evolução, os sistemas solares que ele fez o seu progresso não existem mais. Bom, então, 1,5 bilhão de anos, eu e Valmir estamos ainda nas cavernas, né, amor? Nós estamos lá no início da trajetória do Homo sapiens sapiens. Nós já sabemos dirigir o progresso. Né? Sabemos dirigir. Ele não sabe, já esqueceu. Ele já esqueceu. Então, é dessa parte. Jesus, para fazer o seu progresso, os sistemas solares. Aí, para que eu pudesse fazer uma conta, que minha cabeça pudesse mais ou menos organizar, eu defini, porque eu posso, que Jesus passou por 5 sistemas solares para chegar à condição de Homo sapiens sapiens até Cristo. 5 sistemas solares, cada um em média 10 bilhões de anos, estamos falando de 50 bilhões de anos. Homo sapiens até a mônada até Homo sapiens, 1,5 bilhão de anos. Eu estou mais perto de quem? Da mônada ou do Cristo? Está vendo a dificuldade de compreender Jesus? Ela é matemática, não tem nenhuma fantasia, não. Ela é matemática. Agora, para eu reconhecer Jesus como mestre que eu devo seguir, que seja meu guia e modelo, aí os meus conceitos vão ter que mudar. Todos. E na base, porque Jesus fala, se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo. Está preparado? Deixa orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, inveja, tudo para trás. Tirar do seu vocabulário, meu,
Está preparado para largar o meu para trás? Meu filho, minha casa, meu carro. Será que estamos já preparados para isso? Numa mensagem, Chico falou para a gente que a nossa dificuldade é que nós não conseguimos enxergar o eles. O meu eu enxergo com muita facilidade. E ele falando para a gente, sabe como é que é, Chico? Ele não consegue chamar atenção, né? Falar uma coisa mais intempestiva. Ele falou assim: falam os homens que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor das mães. Ele falou: está tudo enganado. Porque ele lembra para a gente, tem um ditado muito comum, assim: mexe comigo, tudo bem. Mexe com meu filho, eu viro. Aí, olha só a comparação dele. Eu achei no meu íntimo que foi covardia, mas veio dele, eu tenho que aceitar, né, Jorge? Não pode te mudar não, né? Ele falou assim: Nossa Senhora, aos pés da cruz, vendo todo o martírio do mestre, ela virou bicho ou virou anjo? Então é igual. Não é igual. Por quê? Porque o meu amor de mãe, de pai, ainda está atrelado ao meu, à posse. Porque eu tenho biologicamente 4 filhas e um filho adotivo, que é o filho da Ivana, que o pai dele não sabe, mas já tomei para mim. Mas ele não vai ver minha palestra, né, dele? Alguém vem contar da outra, mas ele não. Então eu falo sempre que eu tenho 5 filhos para todo mundo. Agregado tem uns 30, né, amor? Mas, assim, chegadinho tem 5. Mas são meus. E eu faço o que eu posso, o que eu não posso, para atender a necessidade dos meus filhos. Agora, o filho de vocês é lei do karma, gente. É causa e efeito, está passando o que precisa passar. Sabe? Você assim plantou tempestade, quer colher arco-íris, não dá. Então o nosso sentimento ainda está atrelado ao egoísmo. Então quando o mestre fala, negue a ti mesmo, Jesus está mandando descartarmos todos esses vícios bilionários, de bilhões de anos que nós viemos reproduzindo a cada existência. Ou acham que nós estamos hoje aqui na casa de André Luiz, por quê? Perguntaram a Chico qual a finalidade da instituição de uma casa espírita na Terra. Lógico que a resposta, a gente... Quem dá uma palestrante, né? Eu não lembro de beber água, né? Às vezes aí vamos ficar assim. Agora não dá para tomar cerveja, não. Uma palestra. Ela é água, eu falei, mas o nosso entendimento ainda está muito rasteiro nesse sentido. Por quê? Porque a nossa visão é imediatista. Tu já pensou, Alzira, daqui a 200 anos, eu acho que tu já desencarnou. Não, porque a Alzira, eu conheço a Alzira há uns 90 anos já, por aí, né? A gente conhece a Alzira. E ela está aí, ela é doida, ela quer. Mas daqui a 200 anos, tu já desencarnou e se for ainda contemplada pela misericórdia, você já está reencarnada. E você está reencarnada na China. É ruim, né? Alguém está lá, alguém veio de lá para dizer que é ruim, não? Se fosse ruim, não tinha 1 bilhão de gente. Mas na China. E a tua filha reencarnou lá no Piauí. Aí você fala assim, gente, estou com a saudade da minha filha, eu também vou lembrar dela. São novas experiências, novas oportunidades. O que Jesus está querendo nos ensinar? Enquanto não transformarmos a nossa família numa família universal, ainda não estou preparado para seguir o mestre abandonando a mim mesmo. Negar a mim mesmo é fugir das minhas convenções pré-estabelecidas pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo. E aí o mestre ainda completa, porque não está legal ainda para ele. Ele fala, negue a ti mesmo, tome a tua cruz. Não dá para reclamar, reclamar de nada não, tá, povo? Dá não.
Que horas tem? Ainda tem 15 minutos, né? Olha, eu sou aposentado, gente. Amanhã, sábado, que vem, a gente vai ficando aqui batendo barro. Vai chegando, vai chegando. Olha só, Jesus, Lucas relata para a gente, se eu não me engano, no capítulo 26, eu não tenho certeza, mas lê o livro de Lucas que vocês vão achar. Jesus estava lá no Getsemane, ele vira para Pedro, Tiago e João e fala assim: vem comigo orar, pois o meu espírito está em agonia. O mestre pediu socorro, né? Está lá orando. Você lembra disso, Pedro? Eu também? Eu também. Aí Jesus olha e vê que os três estão dormindo. Aí Jesus fala assim: nem uma hora pudeste velar comigo? Uma hora. Aí os três, a gente com a vergonha danada, né? Vermelhinho de vergonha. Aí ele fala: não, mestre, vamos ficar sentados agora. Aí Jesus, aí Lucas relata assim: e Jesus, elevando os olhos, orou ao Pai. E Jesus, na sua agonia, orou ao Pai. Quando a gente está na nossa agonia, o que a gente faz? Esbragueja. Por que comigo? Não é? Todo mundo está feliz, só eu que sofro. Não é? Aquelas acusações intermináveis. Jesus fez assim. Olha, me dá vergonha de falar isso. Tem noção. Mas Jesus fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está falando para a gente? Nas nossas dores, temos o direito de pedir ao Pai, a Deus, que adie aquela prova que eu estou passando, para que eu possa me fortalecer, ter a minha fé fortalecida para enfrentar, porque eu vou ter que enfrentar. Não tem para onde fugir. É prova. Senão a gente não passa de ano, não é? Aí Jesus fala: afasta de mim esse cálice. Aí começa a complicação. Porque ele fala assim: mas para isso eu vim. O mestre não sabia que ele teria que enfrentar todas aquelas dificuldades, que ele teria que enfrentar o sinédrio, teria que enfrentar os fariseus, os sacerdotes, o povo. Ele não sabia disso. E nós estamos reclamando por quê? Se nós também sabíamos que enfrentar nossas provas na matéria. Cada um de nós pode não... eu não lembro. Não é justificativo. Porque quando a gente perguntava aos nossos filhos: cadê o teu caderno? Pai, esqueci onde estava. A gente não aceitava isso como justificativo, não é? A gente não cobrava deles uma disciplina, uma organização. Então, quando Jesus fala: mas para isso eu vim, eu, Evaldo, antes de reencarnar, eu assinei um contrato para enfrentar as vicissitudes da vida física, como está na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Então eu não posso reclamar de nada. Não posso. Jesus, ele me orienta, não que ele tirou o meu direito, mas ele me orienta a não reclamar. Paulo de Tarso, consciente nessa linha de pensamento que Jesus nos traz, Paulo de Tarso diz assim na carta aos Romanos: sofreis, mas não murmureis. E aí? Aquela lamúria infinita que a gente acha que todo mundo está contra a gente, né? Se está sol, agora é um sol para cada um. Se está chovendo, vai ficar igual o Rio Grande do Sul. A gente nunca está satisfeito. A gente sempre está querendo modificar as coisas que não estão na nossa área de atuação. Mas eu posso ser amigo do Cirilo sem exigir dele uma obediência completa à nossa amizade. Eu posso. Então, quando o mestre fala: mas para isso eu vim, ainda tem mais uma complicação dele. Porque espírito inferior, acho que tudo é complicado. Tudo é difícil. Sabe? Essa é a característica de espírito inferior. Aí Jesus fala assim: que seja feita a vossa vontade e não a minha. Me arrasou. Por quê? Porque eu costumo dizer assim: que seja feita a tua vontade, Pai, se for igual à minha. Não é? Como se eu tivesse igualdade de condições de falar para Deus que ele pisou na bola. Não era assim que era para ser. Afinal de contas, eu merecia uma coisinha melhor. Sabe? Foi isso que o mestre fez? Não. Passado esse momento, eis que chega a turba, né? Soldado. Olha o drama, né? Soldado. Chega lá, né? E aí o mestre fala assim: a quem buscais? E aí o soldado, que estava comandando lá a turma lá, Paulo.
né? O soldado fala assim: a Jesus, o Nazareno. Aí o mestre fala assim: eis-me aqui. Quando as provas chegarem na vida da gente, a gente, sabendo que Jesus ensina o caminho de Deus com a verdade, e nos homens ele e nos homens ele não considera as pessoas, ou seja, Jesus não está olhando a nossa personalidade agora encarnada, mas está nos olhando como espíritos imortais. Quando chegar a prova, nós temos que falar: mestre, eis-me aqui. Porque se Jesus, eu tenho no meu íntimo, embora não tenha uma consciência plena, que ele é um mestre do amor, ele não permitiria que viesse para a minha vida aquilo que eu não necessito para transformar a minha caminhada. Ou então eu vou continuar naquela ciranda quase infinita de reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, porque aí a gente sabe disso. Você vai passar aqui, dá um chute ali na porta, machuca o pé. Você vai reclamar da porta ou de você? A gente é teimoso o suficiente para isso mesmo. Porque a porta não custava nada, ela sair dali sozinha, né? Deixar passar. Mas como eu sou ainda ignorante, eu chutaria a parede. Eu só vou mudar o objeto do meu erro, mas o erro eu vou continuar praticando. Quando eu entender que eu chutando a porta ou a parede, agora não vou falar a porta não, vou falar só a parede. Porque vai que alguém fala que cai a porta de novo, né? Mas quando eu entender que eu deixando de chutar a porta, o meu pé para de doer, é um ato de inteligência, não é? Alguém já sabe que tenha conseguido passar por uma situação como câncer, tá? Aqueles cânceres agressivos, que a gente às vezes quando descobre já está desencarnando. Você consegue entender que a pessoa reclamou tanto que se curou? Tem alguém assim? Então o que a gente tem que entender? Que a reclamação, ela não traz nada de produtivo para nós. Mas quando eu falo que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha, porque eu sei que eu não vou morrer. Eu sei que eu vou desencarnar. O meu corpo vai para o cemitério de Maricá, de Irajá, onde quiser. Que aí é problema daqueles que ficarem, né? Que vai fazer com o corpo. Agora eu, a essência divina que eu sou, continuarei caminhando. E se eu não reclamar, nosso mentor, André Luiz, passou quanto tempo mesmo no Brau? 8 anos. Feliz da vida, achando que estava tudo uma beleza, uma tranquilidade lá, só voltou só um churrasquinho, né? O clima era maravilhoso. Foi? Vocês já foram no Brau, espiritualmente falando? Não quero. Porque o que André Luiz relata no livro, Jorge, nós viemos de lá, Jorge, nós dois não conta. Nós dois viemos de lá. Mas aquilo que André Luiz relata no livro é pálida imagem do que representa o umbral para um espírito faltoso, um espírito revoltado, um espírito que odeia. É pálida a imagem. Mas ainda assim, quando ele entendeu que o seu sofrimento estava tão forte que ele estava comendo grama e bebendo lama, não é assim o relato? Não é? Aquelas graminhas em broto, eu a olhava ainda com um certo asco, mas era a única fonte de alimento que eu encontrava. E inúmeras vezes tive que sugar a lama para algo umedecer meus lábios. Não é? Quando ele lembra que existe um ser superior, um Senhor da vida. Tem um livro, Eterno Recomeço, de Marlene Nobre. Ela escreveu esse livro ainda na matéria, que ela fala que é o making off do nosso lar. Na conversa dela com o Chico, né? Ela fala que nesse momento, que no livro é muito sintético, né? Quando ele diz que ele entrou em oração, buscando as forças superiores, que aí ele percebe aniceto, né?
recolher ele dali, a doutora Marlene fala que Chico disse que ele, nesse momento, ele se ajoelhou, como se estivesse à beira da sua cama, de mãozinhas postas quando criança, e ele lembrando a mãe dele ensinando o Pai Nosso a ele. E ele começou a repetir a oração do Pai Nosso, mas com tamanho sentimento, com tamanha dedicação àquelas frases, que caiu as placas dos seus olhos e ele conseguiu ver clareza. Eu estou falando de André Luiz, que é um espírito que a gente ainda tem muito por conhecer desse período, mas muito mesmo por conhecer dele. Mas ele vem nos trazer um exemplo que, se ele não lembrasse que Jesus não olha a pessoa, mas olha o espírito imortal, ele não teria a condição necessária para sair daquele ambiente de sofrimento. Você sabia que tem espírito no umbral que estão lá há 8 séculos? 8 séculos, não são 8 anos. Há 8 séculos. Por quê? Porque simplesmente usam uma expressão, sabe, Cirilo, que é triste. Tá? A síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, eu não mudo. Eu não mudo. Não vou abaixar o meu tupete para ninguém, porque em mim ninguém pisa. Então essa tendência ao orgulho, à arrogância, faz com que a gente se afaste do caminho do Cristo. Mesmo que o André Luiz permitiu a instalação desse lar espiritual aqui, que abriga todos nós, ele deseja intimamente que as nossas propostas sejam de mudança. A nossa proposta seja, como fala o Espírito de Verdade, espíritas amai-vos. Não é tolerai-vos, não é engolir-vos, é amai-vos. Mas o amor sem a instrução, como o Espírito de Verdade fala para nós, vira o quê? Egoísmo. Como nós estamos habituados a amar, por egoísmo. A instrução sem amor vira imposição. Nos voltaremos a ser déspotas. Esqueceremos que apenas utilizando a instrução com amor, nós alcançaremos a oportunidade de caminhar em direção ao Mestre. Porque o que eu mais anseio, eu falo como espírito, o que eu mais anseio é um dia poder receber as bênçãos na hora do meu desencarne da minha mãe. Só isso que eu quero. Ah, que eu quero ver Santo Tal. Não, eu quero ver Dona Dalva. Vocês leram Obreiros da Vida Eterna? Estão estudando, né? Desencarne de Dimas. Ele faz uma prece que eu leio, eu me emociono. Às vezes eu escuto, né, boto na internet, e eu sou chorão mesmo, já estou, não dá para esconder. Aí ele fala assim, no momento extremo dele: Mestre, nos momentos de maior sofrimento, na cruz da ignomia que te oferecemos, tu tivestes a tua mãe diante dos teus olhos. Se for possível, mestre, permita que a minha mãe venha me assistir. Aí nesse momento, relata André Luiz, né, que uma luz forte se fez, e uma figura cândida de uma senhora, de um olhar amoroso profundo. Ela chega e fala assim: eu sou a mãe dele, posso ficar? Porque espírito superior é humilde, gente, sabe? É um pede, não impõe. Aí André, claro, né, agora pode. E eles saíram, falaram que voltaria depois para poder fazer o desligamento final de Dimas. Quando corta o laço, ele abre o olho, o que ele fala? Mãe? Ele a reconhece. Então, se eu tiver essa dádiva, sabe, Valmir? No meu momento de passagem, ter a alma boa, que pela misericórdia de Deus me recebeu nessa existência, show de bola. É só isso que eu penso. Mas para eu conseguir isso, eu tenho que entender que Jesus é o bom pastor. E eu tenho que ser tosquiado, perder a minha lã que está embolada, está suja, e para ser tosquiado dói, incomoda, e eu tenho que ser tosquiado na minha vaidade, no meu orgulho, na minha prepotência. Tenho que ser, senão eu não ando. Senão a lei de progresso não permite que eu avance, eu vou estacionar.
E o que Jesus deseja de cada um de nós não é a finalidade do mestre, não é dividir opiniões sobre se deve pagar imposto ou não. Eu tenho aqui 3 textos de Emmanuel, depois se vocês quiserem eu dou para vocês, e Emmanuel chama a nossa atenção do início ao fim, porque como pode você, sabendo que tem que cumprir com as suas obrigações, que é pagar o imposto, e que você muitas das vezes não compreende aqueles que estão no poder, e você não tem decisão nenhuma de justiça sobre eles, você na condição de cristão tem que pedir a Deus por eles. Quem estiver lá, você tem que pedir a Deus por ele. Agora, se eu peço a Deus só por aqueles que eu amo, eu sou hipócrita, porque é o que Jesus fala. Se ama só aqueles que te amam, hipócrita que tu é. Hipócrita é aquele que finge que aceita uma orientação e chega lá fora, faz tudo ao contrário, porque ninguém manda em mim. Então, se nós quisermos realmente entender que Jesus ensina o caminho de Deus pela verdade, ele não busca a aprovação dos homens. Jesus não busca. Pedro fala assim para o mestre: mestre, ensinaste o dia todo, não comeste nada, nem se alimentar um pouco. Pedro, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. E como eu anseio que esse momento chegue. Aí ele entra em oração, que teve a multiplicação dos pães e peixes, né? Ele entra em oração. Quando ele abre os olhos, ele vê e perguntou de todos. Aí o Felipe responde: foram-se, Senhor. Aí Jesus pergunta: e vocês também não vão? Aí Pedro fala: e aonde, se só tu tens palavra de vida eterna? Quando a gente começar a pegar as palavras de Jesus, uma palavra, e fazer uma análise do que o mestre nos propõe com aquela palavra, a gente vai dar um passo bem considerável no nosso autoconhecimento. Porque quando eu vou me conhecendo melhor, eu começo também a dar o direito do outro ser como ele entende. O direito, o respeito à vontade do outro. Emmanuel fala numa página no Caminho, Verdade e Vida, que o respeito é a base da caridade. A base da caridade. Porque se aqueles que nos dirigem aqui começar a impor a sua vontade sem dar nenhuma chance de oportunizar uma discussão, a gente começa a se sentir o quê? Tolhido, enforcado, sufocado. E a gente faz o quê? Porque a gente não sabe viver sob pressão, a gente abandona a tarefa. Só que aqueles que me dirigem, que agem comigo dentro dessa prepotência, aí eu esqueço que tanto ele quanto eu iremos desencarnar. E temos que prestar conta da nossa tarefa junto a Jesus. A felicidade nossa é saber que essa casa não está aqui para alimentar ego de ninguém, nem dos dirigentes e nem dos participantes. Ela está aqui para servir a Jesus. E Jesus fala assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Graças a Deus. O irmão pode fazer a prece para nós, por favor. Relembrando o bosque das águas em nosso lar, aonde o nosso benfeitor fica maravilhado com o rio azul que vai em direção à crosta planetária, trazendo as bênçãos da espiritualidade superior. Também nós, mestre, estamos sedentos da tua palavra de luz e de verdade. Estamos sedentos do teu alimento, que é um alimento que sacia a fome da alma. Também nós, Jesus, estamos na casa de André Luiz, ansiosos por ver raiar uma nova aurora na nossa vida, aonde o nosso compromisso com o teu evangelho de amor e de luz tome o assento necessário nas nossas decisões. Mas também sabemos, Jesus, que o teu amor espera por nós há tantos milhões de séculos, e que tu nos prometeu estar conosco até o fim.
dos séculos. E sabemos, Mestre, que a tua palavra é uma palavra de verdade e morredora. Ampara cada um de nós, Senhor, a esses amigos espirituais que persistentemente estão a nos amparar, nos apoiar, nos encaminhar para a estrada do bem. Te agradecemos pela presença do nosso irmão Maria, que amorosamente vem nos instruir acerca das tarefas que nos cabe desempenhar. Mas também, Senhor, com a tua permissão, buscamos o coração amoroso de Maria de Nazaré, aquela mãe que, diante dos momentos cruciais da tua jornada física, esteve preparada para amparar, acolher todos nós, os transfugas da lei. Permita, Maria Santíssima, que o teu olhar amoroso seja estendido sobre a diretoria dessa casa, de todo o quadro de trabalhadores dessa casa, mas que também os trabalhadores espirituais sejam renovados no seu propósito sincero de servir a causa do teu amado e querido Filho. Abençoa-nos, Senhor, hoje, amanhã e sempre, nas graças de Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, agradecemos sempre a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de ouvirmos um pouco sobre a história de Jesus, como eu disse no início, plena sexta-feira à noite, todos aqui dizendo sim ao Evangelho, todos aqui dizendo sim para Jesus. Muito obrigada, amigo Evaldo, pelas palavras, pelos estudos, pelas reflexões, pelos exemplos, pela sua presença, que sempre de forma muito agradável traz a mensagem de forma leve, de forma agradável, trazendo para nós a compreensão, aquilo que nós, enquanto espíritos que somos, devemos exercitar. Tudo foi ouvido aqui nessa noite, mas agora a gente precisa colocar em prática. Vamos? Vamos? Eu topo. E vocês? Então, vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir o caminho, né? O caminho do bem, o caminho do amor. Nós somos muito privilegiados. A doutrina espírita, consoladora, progressista, maravilhosa, nos dá tantos caminhos, nos mostra tantas coisas positivas. Por que não seguir? Né? Só cabe a cada um de nós. Façamos a nossa parte. Né? E agora eu peço que todos mantenham o silêncio. O silêncio é uma oração, é uma forma de nós nos conectarmos com Jesus, é uma forma de nós nos conectarmos com a espiritualidade amiga para pedir de forma mais singela, mais genuína e verdadeira aquilo que nós precisamos diante das nossas necessidades. Mas lembrando que cabe muito também ao nosso merecimento. Mas vamos falar baixinho, conversar com Ele na nossa intimidade, para que vocês possam estar, todos nós, receptivos a partir desse momento, que é a segunda parte dos trabalhos, que é a Câmara de Passe, a água fluidificada. Então, todos que desejarem participar serão chamados para ir até a Câmara de Passe, e convido também a todos para permanecerem conosco, que a gente vai oferecer